Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos é uma palavra que vai nos exortar sobre prosperidade. Quando nós falamos em prosperidade, qual é a primeira ideia que nós temos? Não só para nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos crentes, não é? Mas para o mundo de uma maneira geral, para o senso comum. Quando se fala em prosperidade, a palavra nos lembra o quê? Nos lembra riquezas, coisas materiais, bens que nós acumulamos, não é isso? Só que prosperidade bíblica é diferente da prosperidade como o mundo vê. Prosperidade bíblica não é acumular dinheiro, não é acumular bens. Deus nos vê e nos quer de uma outra maneira. Deus quer que nós sejamos prósperos? Quer. Mas antes dos bens materiais, Deus quer o nosso coração. Deus quer que nós sejamos prósperos em quê? Em abundância, em conhecimento, em obediência à palavra. Glória a Deus. E coisas do reino do céu, em acúmulos de coisas do reino de Deus que são eternas e não dessa prosperidade aqui da terra, que é uma prosperidade efêmera. Se nós formos olhar o que Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8, ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que Salomão quer dizer quando ele fala da palavra vaidade? Ele diz que as coisas daqui dessa vida, elas são todas como fumaça, são coisas que passageiras, que logo passam, elas vão embora, elas se acabam. Mas as coisas do reino de Deus não, elas são eternas, são bem diferentes. Então, paralelamente a essa ideia de prosperidade segundo o mundo, nós podemos examinar uma teologia que se chama a teologia da prosperidade, em que não é só o mundo que prega de uma maneira geral. Existem muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem pregar a palavra de Deus, que dizem ter compromisso com a palavra de Deus, pregam essa teologia da prosperidade, que diz o quê? O que essa teologia da prosperidade diz? Ela diz que a pessoa, quando aceita Jesus, ela vai ser próspera financeiramente, e que Jesus tem a obrigação de nos dar riquezas e coisas materiais. E ela ainda diz mais. Ela diz que as pessoas que aceitam Jesus, elas não terão mais problemas, elas não terão mais doenças, entendeu? Então se percebe claramente que essa teologia não é bíblica. Então, se essa teologia não é bíblica, ela não é verdadeira, não é verdade? Se nós formos examinar Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vou repetir: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então é muito claro que Jesus, quando veio, ele não veio para nos dar riquezas materiais. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que Deus não quer que nós não sejamos prósperos materialmente, financeiramente. Mas Jesus, ele veio para colocar em primeiro lugar o plano de salvação de Deus para nossas vidas. É isso que Lucas está dizendo aqui. O principal objetivo de Jesus na terra não é deixar as pessoas ricas materialmente e livrar elas de problemas, não. Mas é de perdoar e salvar os pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para transformar a terra em um lugar perfeito.
perfeito. Sabe por quê? Porque entender que a missão de Cristo não tem nada a ver com as coisas materiais, nos ajuda a entender o quê? Que a teologia da prosperidade não é bíblica. Jesus não veio para dar riquezas materiais, mas para salvar os pecadores, para dar salvação. João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: eu disse a vós essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Então olha só, aqui é um paradoxo, né? Paz e aflição. O que é que a teologia da prosperidade diz? Que quando se aceita Jesus, não se tem mais problema, se vai ficar rico, né? Que vai ser tudo bem, vai ser um mundo perfeito. Mas não é isso aqui que está nos dizendo em João 16, 33. Ele está nos dizendo que nós teremos aflições nesse mundo, mas que nós teremos paz. Então, parece ser uma contradição, né? Paz e aflições. É um paradoxo. Mas a paz que Cristo tem para nos dar não é a ausência de aflição. Nós podemos e passamos por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas nós sabemos que com Jesus, com Cristo, com Deus do nosso lado, nós passaremos sendo vitoriosos. Que Deus muitas vezes nos permite passar por desertos, porque Ele tem propósitos nas nossas vidas. E os propósitos dele serão cumpridos na vida de cada um. Então, passamos sim por aflições, mas temos que passar com paz, com ânimo. Como vivemos em um mundo que não é perfeito, cheio de pecados, então nós não teremos uma vida perfeita, não tem como ter um mundo perfeito, num mundo que é cheio de pecadores. Se a teologia da prosperidade fosse verdade, o próprio Jesus teria nascido rico, não era? Mas como foi que Jesus veio? Jesus veio aquele menino pobre, nasceu lá numa manjedoura. Como a palavra dele diz, o filho do homem não tem nem aonde recostar a cabeça. Então foi assim que Jesus veio. Ele era o rei do reino, mas Jesus veio como um homem pobre e simples. Então está muito claro que a teologia da prosperidade não é bíblica, como não é bíblica, não é verdadeira. E eu pergunto, para que Jesus veio dessa forma? Um rei, mas que veio como pobre. Por que Jesus veio dessa forma? Ele veio dessa forma para mostrar ao mundo, sabe o quê? Sabe o que eu estou lhe dizendo? Que ele veio dessa forma para mostrar ao mundo que o Evangelho tem como principal objetivo as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas do reino do céu, e não as coisas materiais. Contudo, na Bíblia não existe nenhuma condenação de Deus a pessoa ser rica, a pessoa adquirir coisas materiais. Não existe na Bíblia uma dicotomia entre ser pobre ou ser rico. Às vezes, se tem uma pessoa rica que não tem nada a ver com Deus, que não tem espiritualidade, não tem nenhuma aproximação com Deus, às vezes a pessoa trabalha. Então é bíblico que a pessoa que trabalha, ela colha os frutos do trabalho dela. É diferente do preguiçoso. Provérbios 6, também é de Salomão. Se você pegar do versículo 6 até o 11, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o preguiçoso que não vai prosperar. O preguiçoso não prospera. E é independente da sua religião. Aquele que trabalha duramente, ele prospera. Obrigada. Se você é uma pessoa preguiçosa,
importa a sua religião, se você vem à igreja, se você não vem. O que importa é se você trabalha diligentemente para prosperar. Nós sabemos que Deus nos dá vida, que Deus nos dá inteligência, que Deus nos dá força, intelecto, coragem, para que nós possamos trabalhar e prosperar, adquirir as nossas coisas. Isso não é antibíblico, entendeu? Agora, observe o seguinte: nunca meça a sua prosperidade se comparando com ninguém, com outras pessoas, nem a sua prosperidade material, nem a sua prosperidade espiritual. Mas procure focar em quê? Procure focar a sua vida em Deus. Como você era, como você é hoje, e agora como você está, e o que você pode se tornar a ser, a ser futuramente. Foque nisso, foque em Deus. A Bíblia nos mostra pessoas que lidaram de formas corretas e de formas erradas com o dinheiro. Isso fica bem claro no exemplo muito falado, muito conhecido do jovem rico, e em seguida de Zaqueu, onde Lucas vai comparar essas duas pessoas quando elas foram confrontadas por Jesus. Então esses dois homens, eles estavam ligados de uma maneira direta a quê? A questão do dinheiro, mas eles agem de maneira completamente diferente quando eles foram confrontados por Jesus. Lucas 18, capítulo 18, do versículo 18 até o 23, ele nos conta a história do jovem rico, que diz o seguinte, no versículo 18: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Versículo 20, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante qual foi o motivo pelo qual que Jesus falou esses mandamentos aqui para o jovem rico. Os mandamentos, eles são divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam do amor que nós devemos ter a Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do amor que nós devemos ter ao nosso próximo. Então, por que Jesus falou desses mandamentos para esse jovem rico? Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem rico. Jesus sabia que a prioridade daquele jovem rico não era Jesus, mas sim a sua riqueza, os seus bens materiais. Versículo 21, replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 22, ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás o tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. E qual foi a atitude daquele jovem rico? Versículo 23, mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era rico. E a Bíblia não nos fala mais do que aconteceu com esse jovem rico. Esse diálogo desse jovem rico com Jesus, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que esse jovem rico, ele não entendia nada de salvação. O que ele achava? Ele achava que para herdar a vida eterna, bastava ele fazer coisas.
Mas a vida eterna não se tem fazendo coisas. A vida eterna já foi paga por Jesus, já foi feita por Jesus na cruz. Então não se ganha a vida eterna fazendo coisas. As coisas, as boas obras que nós fazemos, elas são consequência da fé, da salvação, e não causa. Então aquele jovem amava muito mais as riquezas do que a Jesus. E Jesus sabia, Jesus conhecia o coração daquele jovem rico. Então por isso Jesus faz esse desafio a esse jovem rico. A Bíblia nos diz o quê? Que esse jovem foi embora triste e não tivemos mais notícia dele. Então, como Jesus sabia qual era o coração que estava dentro do coração daquele jovem, foi por isso que Jesus mostrou para ele o que é que ele deveria fazer, aqueles mandamentos que estão voltados para o amor ao próximo. Porque Jesus sabia que ele não tinha o amor nem a Deus, nem ao próximo. Isso é uma coisa que Deus quer de nós. Isso são frutos do Espírito que nós precisamos ter, nós precisamos dar. Aqui a história desse jovem rico é citada. Ele nos mostra o quê? Por que Jesus cita esses mandamentos? Reforçando mais uma vez, porque Jesus sabia que o problema daquele jovem era em relação a quê? Era em relação ao amor que ele sentia ao dinheiro. Ele não amava Jesus e nem tampouco amava o próximo. Versículo 21, ele diz a Jesus: eu cumpro todas essas coisas. Versículo 22, mas ainda te falta uma coisa: vende tudo e dá aos pobres. Mas ele não tinha amor no coração dele para ele ajudar o próximo. Jesus mexeu, sabe com o quê? Jesus mexeu com tudo aquilo que era de mais valioso para aquele jovem rico, que era a riqueza dele, eram os bens materiais. Vendo Jesus que o jovem estava entristecido, Jesus disse: é difícil o rico entrar no reino de Deus. Isso aí a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 19, versículo 23. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E Jesus ainda prossegue, fazendo aquela comparação, que é mais fácil que o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque só entra no reino de Deus quem tiver Jesus em primeiro lugar no seu coração. Quem prioriza as coisas materiais, quem tem as coisas materiais como seu Deus, não pode entrar no reino de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque um há de aborrecer e o outro agradar. Então, se você tem o seu coração voltado como seu Deus para as suas riquezas, para os seus bens, essa riqueza, esses bens, está incluído também pessoas, ídolos que você pode ter. É aquela história que Deus fez com Abraão quando Isaac nasceu, que Abraão colocou em primeiro lugar o filho Isaac. E o que foi que Deus fez com Abraão? Mandou que ele pegasse aquele menino e oferecesse um holocausto. E quando ele foi oferecer um holocausto, foi que Deus disse para Abraão: não faças mal ao menino. Naquele momento, no mundo espiritual, estava sendo desfeito aquele primeiro amor, aquele amor primeiro no coração de Abraão, que era o filho dele, e voltou a ser Deus em primeiro lugar, pela obediência de Abraão. Jesus, então, muitas vezes, ele nos faz não só perder coisas que nós temos, passar por situações difíceis,
Quantas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, queremos tanto, imploramos tanto, oramos, jejuamos, consagramos, e Deus não nos dá. Por que Ele não nos dá? Porque Ele tem propósitos em nossa vida e Ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que Ele não nos dá. O problema é que aquele jovem rico, então, ele amava mais a Deus do que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. A situação desse jovem rico, ele mostra muito claramente o quê? Que essa teoria da prosperidade não é verdadeira. Para entender como lidar com o dinheiro, a Bíblia nos traz também a história de Zaqueu. A história de Zaqueu está em Lucas, capítulo 19, que nós podemos ver do versículo 1 até o 9. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico, muito próspero. Ele era coletor dos impostos de Roma. Ele comandava 3 coletorias. Então, além dele coletar os impostos que eram devidos, o que ele podia extorquir, tirar a mar das pessoas, ele tirava. Ele era um publicano, um coletor de impostos mal visto pela população, que as pessoas não gostavam. Ele era um funcionário do Império Romano. Então, o que é que acontece aqui em Lucas? Lucas 19, versículo 8. O Senhor, Zaqueu sabia que Jesus estava passando por ali, mas ele era muito pequenino. A Bíblia nos diz que ele era baixinho e ele não tinha como chegar até Jesus. Aí o que é que ele faz? Apesar dele ser um homem de projeção social, rico, ele corre na frente da multidão, sobe numa árvore para esperar Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Por que ele queria falar com Jesus? Porque ele sabia que Jesus era o homem certo para tratar as inquietudes dele. Zaqueu, por ser esse homem corrupto e justo, que cobrava impostos a mais das pessoas, isso incomodava o coração de Zaqueu. Ele não se sentia bem. Então ele sabia que Jesus era a pessoa certa para ele se encontrar com Jesus. Então ele sobe nessa árvore, e quando Jesus passa por lá, o que é que o versículo nos diz? Versículo 8, ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Por quê? Jesus fala para ele: Zaqueu, hoje quero estar contigo na tua casa. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus é muito criticado, porque Zaqueu era um pecador. Então, Jesus foi criticado por ter ido para a casa de um pecador. Mas eu quero dizer para você que se Jesus não fosse na casa de um pecador, você hoje não estaria aqui, eu não estaria aqui. Porque Jesus veio para os pecadores, para salvar. Foi para isso que Jesus veio. Então, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Na lei judaica, quando se enganava alguém, teria que se restituir 1/5 do que foi tirado ilicitamente. Na lei de Roma, aquilo que foi tirado, a mar da pessoa, teria que ser restituído 4 vezes mais. Então, o que é que Zaqueu faz? Ele diz que metade das coisas que ele tem, ele vai dar, vai vender e vai dar aos pobres. E a outra metade ele vai restituir 4 vezes mais as pessoas a quem ele fraudou.
Então aí a gente já vê uma deliberidade do coração de Zaqueu, que era corrupto, era ganancioso. Ele abrindo mãos da riqueza que ele tinha acumulado ilicitamente. Versículo 19. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Jesus, quando veio, ele veio para quem? Ele veio para o povo de Israel, que não o aceitou. Então, todos os descendentes de Abraão teriam direito à salvação. Só posteriormente foi que Jesus colocou que a salvação era para todos, que ele veio para todos. Então, o que é que Jesus diz aqui? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu era um escolhido para ser salvo. Então veja os contrastes que existem na história entre o jovem rico e Zaqueu. Na história do jovem rico, ele chega para Jesus pedindo salvação. Ele não entendia nada da salvação e ele chega pedindo a salvação. No caso de Zaqueu, Jesus declara a salvação a Zaqueu. No jovem rico, Jesus pede para o jovem rico abrir mão de sua riqueza, mas ele não abre, ele sai triste. No caso de Zaqueu, Jesus não pede para Zaqueu abrir mão da sua riqueza, mas Zaqueu deliberadamente abre mão da sua riqueza. O jovem rico é alguém que chega perto de Jesus perdido e vai embora perdido. Zaqueu é alguém que chega perto de Jesus e sai salvo, com a salvação. Então são duas histórias que nós podemos ver a diferença da atitude certa e a atitude errada entre duas pessoas que têm muito amor ao dinheiro e aquela que tinha amor ao dinheiro como Zaqueu, mas mudou, se transformou. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, que ele tinha esse incômodo muito grande. Então, por isso que ele subiu nessa árvore, por isso que ele encontrou Jesus. O nome Zaqueu, ele significa puro. Mas a vida de Zaqueu até então era uma vida de injustiça, de impureza. Uma vida de uma pessoa errada, que não tinha amor a Deus, muito menos ao seu próximo. O seu incômodo era tanto, que fez que mesmo ele sendo essa pessoa importante, subisse lá numa árvore para que ele pudesse ver Jesus, ser transformado por Jesus. E a história aqui nos diz que quando Jesus passou embaixo daquela árvore, Zaqueu foi transformado. Zaqueu, Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. O que significa Jesus dizer para Zaqueu: eu quero ir na tua casa? Naquela época, ir na casa de alguém significava dizer para a pessoa: olha, eu quero ser teu amigo, eu quero estar contigo, eu quero ter intimidade contigo. Jesus está dizendo tudo isso para ele, está dizendo muito mais. Eu quero te perdoar, eu vim aqui para te perdoar, eu vim aqui para te salvar. E é isso que Jesus fala para mim e fala para você. Que Jesus veio para nos perdoar, para nos dar a salvação. Mas nós precisamos colocar Deus como prioridade no nosso coração. Naquela época, quem dividia uma refeição à mesa com alguém, com outra pessoa, estava dizendo: eu quero ser íntimo teu, eu quero ser teu amigo, eu quero estar ao teu lado, eu quero te aceitar. Então era isso que Jesus estava dizendo para Zaqueu. Jesus foi muito criticado, mas sabemos por que Jesus foi à casa de Zaqueu, de um pecador. Porque Jesus não veio para quem é salvo, Jesus veio para salvar o pecador.
Não é isso? Então, toda vez que Jesus senta na mesa com o pecador, ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando transformar esse pecador. Jesus não traz os pecadores para a sua mesa para que eles continuem sendo como eles são ou estão. A mesa de Jesus é uma mesa de transformação, de mudança. Quem aceita Jesus se transforma numa nova criatura. Quem se senta na mesa com Jesus tem a vida transformada. O exemplo desses dois jovens mostra que um amava muito mais ao dinheiro e o outro, o Zaqueu, que amava também ao dinheiro, foi transformado por Jesus. O Salmo 37, versículo 16, ele diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Então aqui Salomão está nos dizendo o quê? Que é melhor ter menos do que você adquirir de maneira desonesta. Trabalhe, lute, se esforce, mas de maneira correta, segundo os princípios de Deus. Nunca tire nada que não é seu de outra pessoa, desonestamente, que isso não agrada a Deus e Deus não abençoa o desonesto. Então, o exemplo desses dois jovens nos mostra claramente o quê? Que quem tem o encontro com Jesus tem a vida transformada. O primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto como lição para nossas vidas é que não adianta acumular riquezas se elas forem conseguidas através de corrupção, através de ilegalidade, através de impiedade. O justo, ele pode ter seu dinheiro, mas é para ser adquirido de maneira honesta, de maneira correta. A verdadeira prosperidade, meu irmão, é investir no reino de Deus. Essa sim é a verdadeira prosperidade. Investindo no reino de Deus. Como é que nós podemos investir no reino de Deus? Como é que nós podemos acumular riquezas no reino de Deus? Você acumula tesouro no reino de Deus quando? Quando você obedece à palavra de Deus. Quando você vive de acordo com os padrões de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus. São tantas coisas, né? Você lê a Bíblia, você vem à igreja, você tem amor ao próximo. Ou seja, você dá os frutos do Espírito. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que provê ricamente para a nossa satisfação. Versículo 18: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e repartir. A riqueza desse mundo são passageiras, são como fumaça, mas as riquezas de Deus são eternas, são para sempre. Mateus, capítulo 6, versículo 19, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, e os ladrões, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Tudo que está aqui é passageiro, tudo que está aqui vai ficar. Mas o que você acumular no reino de Deus, os tesouros que você acumular no reino de Deus, eles são para a vida eterna, eles são para sempre. Algumas lições para encerrar, nós podemos tirar dessa história de Zaqueu. Zaqueu era esse homem rico,
reconhecido socialmente, mas ele mostra nessa história, na história de Zaqueu, primeiro, que houve uma determinação. Qual foi a determinação de Zaqueu? Ele determinou ver uma pessoa certa, que é Jesus. Para isso ele teve uma visão correta, ele teve determinação, foi subir naquela árvore para encontrar Jesus. Ele montou uma estratégia para falar com Jesus. Ele teve um objetivo determinado, que foi resolver o problema do incômodo que ele sentia no seu coração, por ele ser corrupto. E finalmente houve o quê? Quando ele teve encontro com Jesus, ele se arrependeu. E com o arrependimento houve uma transformação na vida de Zaqueu. Ele se transformou numa outra pessoa. Então assim também, meus irmãos, pode ser conosco. Nós podemos e devemos ter uma visão correta. Qual é a visão correta? De quem? É de Jesus. Nós devemos focar em Jesus, nos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser determinados, ter perseverança. Quantos desistem no caminho, não é verdade? A porta é estreita, então muitos desistem. Precisamos ter estratégias para nos livrar da investida do inimigo. Precisamos ter um objetivo. Qual é o objetivo determinado na nossa vida? É só as coisas materiais? São só os bens materiais? Ou queremos a nossa salvação, queremos a vida eterna? Para isso precisamos ter um encontro com Jesus, precisamos nos arrepender e mudar a nossa vida. Jesus, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Jesus nunca foi contra a pessoa ter dinheiro, ser próspera. Jesus só é contra o quê? Esse ensinamento da teologia da prosperidade, que isso não é bíblico. Jesus é contra a maneira errada de conseguir as coisas. Jesus é contra você ter como seu Deus o amor ao dinheiro. A palavra de Deus, ela diz que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Amém. E o amor ao dinheiro é que faz muita gente se desligar, abandonar a fé, seguir por um caminho totalmente errado. Então, finalizando, eu quero deixar 7 princípios bíblicos para nós alcançarmos uma vida próspera. Esses 7 princípios, todos eles estão em Provérbios. Provérbios 6, de 6 a 11, ele diz assim: deixem a preguiça de lado. Provérbio 21, 20, ele diz: gaste menos do que o que você ganha. Aquela velha frase: nunca dê passo maior do que a perna, então nunca gaste mais do que aquilo que você ganha. Provérbio 22, versículo 7: evite as dívidas. Você que é aposentado, né? Tem aí o consignado. Aí você vai lá no banco, você tira, aí você gasta. Aí depois você não tem como pagar, né? Aí você fica todo enrolado. Provérbios 13, 11. Poupe e invista regularmente. Poupe tudo aquilo que você puder, por pouco que seja. Economize tudo aquilo que você puder. Às vezes são coisas tão pequenas. Eu às vezes escutei pessoas dizerem assim: eu não vou economizar isso aqui porque isso aqui não vai pagar minhas dívidas. Mas existe um ditado antigo também que diz assim: é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, é de centavo em centavo que você economiza, que você junta. É aquela janela aberta que você deixa com aquelas suas panelas no fogo, que o vento leva todo o seu gás. É aquela luz que você deixa acesa num compartimento na sua casa que não tem ninguém.
São coisas que parecem tão pequenas, né? Mas vá somando esses grãozinhos aí e veja quanto é que dá no final do mês, veja quanto dá no ano. Aquela comida que você não fez em casa, que você vai comprar na rua, aquele lanche que fica muito mais caro do que fazer em casa, né? Então, poupe e invista regularmente. Provérbio 22, versículo 29. Trabalhe com dedicação. O que mais se vê são pessoas, empresários, reclamando dos funcionários. E depois que se inventou uma coisa chamada celular, redes sociais e WhatsApp, aonde você chega, numa loja que você entra, os funcionários estão todos lá no celular. Muitas vezes você entra na loja e eles nem te enxergam. Aquele trabalho que Deus te deu, faça com dedicação, se empenhe. Deixa o celular para você usar na hora de folga, em casa. Mas na hora do seu trabalho, se dedica ao trabalho. Aquele trabalho foi Deus que te deu. Provérbio 18, 15. Invista em conhecimento. Muitas vezes a pessoa quer amanhecer o dia dormindo em casa, termina de almoçar, enche a pança, né? Vai dormir. Não quer estudar, não quer fazer um curso profissionalizante. Só quer se queixar da vida. A vida é ruim, que eu não tenho, que ninguém me dá. Sempre a culpa é dos outros, nunca é dele próprio, né? Então, invista em conhecimento. E, finalmente, o 7º provérbio, que é capítulo 11, versículo 25. Seja generoso. Que é um dos princípios bíblicos, né? Que Deus quer de nós. Tenhamos muito ou tenhamos pouco. Precisamos ser generosos. Precisamos dividir o que nós temos. Se você não tem um bem material para dividir com alguém, seja útil em algum canto. Um abrigo de criança, um abrigo de idosos, dentro da igreja, se dedicando ao trabalho do Senhor. Empreste seu ouvido para ouvir alguém que está desanimado. Leve a palavra do Senhor, que traz ânimo ao coração, traz alento, traz paz. Seja de que maneira você for, você tenha ou você não tenha bens materiais, você sempre pode ajudar alguém. Isso é bíblico e a vontade do Senhor. Esse é o verdadeiro tesouro no reino dos céus, o amor ao próximo. E a igreja diz amém? Amém.